Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada abriu a caixa de Pandora quando tentou me reconciliar com minha irmã gêmea, mas as coisas seguiram uma direção diferente. Olá, tenho quase 30 anos e sou uma mulher com uma irmã gêmea fraternal mais nova. Os meus pais tiveram-nos tarde, após problemas de fertilidade, e durante toda a gravidez disseram-lhes que eu era um menino. A decepção pelo gênero, o abandono e a grande quantidade de abuso emocional, financeiro e físico marcaram a minha infância. Posso explicar, se necessário, nos comentários, mas os meus pais são irredimíveis, e nunca voltarei a falar com eles. Basicamente arruinaram a minha infância e a minha adolescência. Saí de casa aos 18 anos e quando pedi os meus documentos, identificações, número de segurança social, etc., entregaram-me junto com uma ordem de cessar e desistir. Não falei com eles desde então e não planeio fazê-lo. Recentemente, a minha irmã gêmea afastada enviou-me um e-mail para o meu endereço de trabalho, que está vinculado ao meu novo nome, porque os meus pais deram-me um nome unissexo que alterei legalmente aos 21 anos. O e-mail era basicamente um lamento triste sobre como desejava que eu estivesse presente, como achava que a nossa relação deveria ser, porque somos gêmeas e todos dizem que deveríamos ser muito unidas. Além disso, exigia de forma passivo-agressiva que eu convidasse a nossa família para o meu próximo casamento. Não sei como soube disso, como conseguiu o meu e-mail de trabalho, ou se talvez tenha algum problema de memória. Quando éramos mais novas, a minha irmã apercebeu-se de que era a menina de ouro e podia torturar-me através dos meus pais. Costumava esconder as coisas dela no meu quarto e depois enviava ao meu pai para procurar os objetos roubados no meu pequeno quarto no porão. As consequências variavam entre ser trancada no porão com cadeado e só ser libertada para ir à escola ou comer. Tinha uma pequena casa de banho com lavatório no porão inacabado, ou ser agredida fisicamente. Tanto meu pai como a minha mãe costumavam bater-me. Caía, entre aspas, muito pelas escadas ou escorregava constantemente. Quando tínhamos 17 anos, a minha gêmea empurrou-me pelas escadas do porão. Acabei com um braço partido, uma concussão e precisei de pontos numa ferida na cabeça. Foi a pior lesão que já tive. Os meus pais obrigaram-me a sustentar a história de que tinha caído porque não queriam que a minha irmã tivesse problemas. Os meus amigos naquela época ajudaram-me a sair 2 meses depois de me formar, porque a minha irmã adorava magoar-me. Há 3 semanas, descobri que a irmã do meu marido, de 22 anos, tinha escrito previamente no seu blog sobre a minha família separada, o que não é segredo. Sou muito honesta sobre o que me aconteceu e o estado do meu distanciamento deles. A minha cunhada é algo como uma influencer e omitiu muitos detalhes. Os seus seguidores encorajaram-na a tentar reparar a relação entre a minha família e eu. Os e-mails da minha irmã gêmea transformaram-se, de repente, em chamadas telefônicas cheias de gritos e ameaças. Por isso procurei uma ordem de restrição, mas fiquei por uma ordem de cessar e desistir para a minha irmã, porque de repente ela parou de me assediar. Pensei que tinha acabado. Estava muito enganada. Na casa dos pais do meu marido, durante o jantar, a minha cunhada levantou-se e disse que tinha uma surpresa para mim. Disse-me que tinha levado a minha irmã gêmea numa viagem de mais de 26 horas de carro para que pudéssemos reconectar-nos e ser uma família novamente. Tenho transtorno de estresse pós-traumático complexo causado pela minha gêmea. Os pais do meu marido ficaram mortificados e levaram-me para uma sala dos fundos, enquanto o meu marido chamou imediatamente a polícia e gritou com a irmã dele. Aparentemente, ela não achava que os abusos contra mim fossem tão graves porque a minha gêmea mentiu e disse-lhe que nunca tinha posto uma mão em mim. A minha gêmea estava no carro da minha cunhada, e quando a polícia chegou, começou a chorar. A minha cunhada tentou defendê-la até que a mãe do meu marido informou a polícia sobre a ordem de cessar e desistir. A polícia levou a minha gêmea para o aeroporto para apanhar um voo imediato de volta para casa, às custas da minha cunhada, que recebeu uma advertência formal. A polícia não pode fazer detenções na primeira advertência. Nas semanas que se seguiram, a minha cunhada foi completamente isolada da família dela. O meu marido e o pai repreenderam-na severamente pelo que fez. A mãe recusa-se a falar com ela porque está muito zangada por alguém tentar forçar uma vítima a encontrar-se com o seu agressor. A minha sogra é uma ex-defensora de vítimas de violência doméstica. O meu marido concordou que eu terei a última palavra sobre quando ou se será adequado ouvir o pedido de desculpas dela, que tenho a certeza será uma completa hipocrisia. O problema é que não quero voltar a ver a minha cunhada. Sei que ela tinha grandes esperanças de ser madrinha ou uma boa tia quando tivermos filhos, mas descobrir o que fez abalou-me profundamente. Não quero vê-la nem falar com ela nunca mais e não sei como lhe dizer isso, porque o nível de traição e dor que sinto é imenso. Já passaram 3 semanas, mas sinto-me exatamente como antes. Conheço-a desde que comecei a namorar o meu marido, há anos. Vi-a crescer e apoiei-a.
Conhecia toda a história até o mais ínfimo detalhe, mas ela decidiu não acreditar em mim. Como posso sequer começar a abordar isto? Edição. Obrigada a todos. Estive ocupada hoje, por isso não consegui responder a todos os comentários, mas li-os. Muito obrigada, gentis desconhecidos, pelos prêmios. Decidi escrever uma carta de desabafo enquanto estava no trabalho, e ajudou-me imenso, mas não vou enviá-la. O meu marido apoia-me a 100% na decisão de enviar à minha cunhada uma ordem de cessar e desistir e dizer-lhe que não é bem-vinda perto de nós por enquanto. Informei a minha sogra e o meu sogro que não quero falar com ela e que honestamente, acho que nunca quero fazê-lo. Quero que ela se mantenha afastada. A minha sogra não se incomodou com as festividades. Íamos ser os anfitriões este ano, quando lhe disse que a minha cunhada não seria bem-vinda na nossa casa. As publicações do blog da minha cunhada foram eliminadas, juntamente com qualquer outro vestígio da minha vida publicado na sua página, fotos do nosso casamento, mensagens de aniversário, etc. Nem sequer sabia que isso estava no blog dela, mas ela cumpriu e eliminou tudo. Quanto à minha gêmea e à minha família separada, estão a ser tomadas medidas legais. Tenho terapia programada para os próximos 2 meses, estou a considerar medicação para ansiedade para me ajudar. Vou atualizá-lo se tiver mais notícias. Atualização 1. Meu marido e eu recebemos uma visita da avó e do avô dele. Ele abriu a porta com uma cerveja em uma mão e a bandeira dele balançando livre ao vento. Ficaram muito incomodados e foram embora imediatamente, mas estavam extremamente irritados. Confirmaram o que já imaginávamos. Acreditam que somos nós que estamos destruindo a família. Dito isso, meu marido e eu provavelmente faremos uma pausa indefinida das festividades com os avós dele. Enviei uma mensagem longa explicando que isso se trata de eu escolher me curar e me dar tempo, em vez de ser o capacho que eles esperam que eu seja. Em relação à minha cunhada, as ações dela têm consequências, e eles devem deixar que minha sogra e meu sogro lidem com isso. Nosso advogado nos ligou e finalmente aprovou as ordens de restrição. Esperamos 3 semanas. Meus pais serão notificados esta semana, assim como minha irmã, desde que tenhamos o endereço correto registrado. Eles vivem do outro lado do país. Dedos cruzados. Depois de conversar com minha terapeuta e começar a tomar novos medicamentos para ansiedade, decidi sentar e conversar com meus sogros e meu marido sobre o que aconteceu. Já se passaram 3 semanas e vocês têm razão. Tenho o direito de estar magoada e chateada com isso por muito tempo. Minha terapeuta disse que preciso me priorizar e focar na minha cura, em vez de continuar com comportamentos de agradar aos outros. Escrevi uma carta, mas decidi não enviá-la porque não quero que minha cunhada a use como munição no blog dela para ganhar pontos de simpatia. Para contexto, meus sogros têm 5 filhos, o cunhado mais velho, a cunhada mais velha, meu marido e depois minha cunhada. O cunhado mais velho tem um melhor amigo, que é o cunhado do meio, adotado pelos meus sogros quando era adolescente. Quando tudo isso aconteceu, há 3 semanas, o cunhado mais velho e a cunhada mais velha estavam presentes. O cunhado do meio não estava. Suspeito que o cunhado do meio seja um dos parentes que protege minha cunhada. Expliquei que estou considerando um mínimo de 6 meses sem contato com minha cunhada. Minha sogra achou um bom período para ensinar que esse comportamento não será tolerado, e meu sogro concordou. Não tivemos problema com eles. Quando meus sogros explicaram aos filhos que minha cunhada estava em pausa por causa do comportamento dela, o cunhado do meio e a namorada dele ficaram muito irritados. Hoje recebi uma mensagem de texto que parecia amigável, mas ao abri-la dizia: "Não entendo por que você proibiria sua cunhada das festividades por um simples erro. Parece algo excessivo e realmente complica muito as festividades para todos nós. Você nem consegue estar perto dela? Matura um pouco. Espero que tenha um plano para as festividades. O que vai fazer? Obrigar que ela fique na casa de outra pessoa enquanto toda a família sai? Honestamente, ela é uma criança, tem o direito de cometer erros. Já é ruim o suficiente que minha sogra e meu sogro a tenham expulsado, e agora você também vai tirar as festividades dela? Meus sogros decidiram que não vão mais hospedar minha cunhada, embora ela pague por um quarto de um apartamento a 30 minutos de distância, onde os colegas de quarto a deixam louca porque todos estão trabalhando de casa devido à Covid. Minha sogra chama isso de uma dose dura de realidade, e meu sogro diz que já era hora. Apenas passei meu telefone para meu marido e decidi que tinha terminado por hoje. Disse a ele para lidar com isso como quisesse, mas não usando meu telefone, porque não é meu circo nem meus macacos. Meu marido tirou capturas de tela para o telefone dele e, em seguida, enviou uma mensagem em grupo para a família. A mensagem dizia: "Fui informado de que alguns de vocês não concordam com a decisão minha e da minha esposa de excluir minha irmã de nossa casa durante as próximas festividades. Depois de pensar sobre isso, decidi que não me sinto confortável em hospedar as festividades este ano, como planejado.
Gostaria de tirar um tempo de todos até que saibam toda a história. Além disso, devido à Covid, acho que todos devemos ficar em casa este ano, a menos que alguém mais queira ser o anfitrião. Saudações, marido. Ponto. Isso é muito típico do meu marido. Já havíamos conversado sobre como eu não me sentia pronta para as festividades este ano. Temos a maior casa da família próxima e fomos anfitriões nos últimos 2 anos. Ele decidiu que este poderia ser o ano para dar um passo atrás. Gostei da ideia, porque minha ansiedade está no auge e tenho pesadelos sobre o que aconteceu. Ele me pediu para ler a mensagem antes de enviá-la. Recebemos algumas mensagens dos avós dele, que protegem minha cunhada, dizendo que precisavam falar conosco imediatamente. Mas esqueci de carregar meu telefone pessoal, e meu marido também esqueceu de carregar o dele. Perdemos algumas chamadas da tia e do tio dele, além de uma do cunhado do meio. Achamos que ele está irritado. Temos uma aposta em andamento para ver se alguém é tolo o suficiente para aparecer amanhã em nossa casa para tentar nos convencer. Todos sabem que temos o dia de folga. Meu marido disse que vai abrir a porta nu e dizer que estamos ocupados. Vamos ver quem se atreve depois disso. Atualização 2. Sou parteira e atualmente trabalho principalmente com telemedicina, porque estamos no meio de uma pandemia. Estou em isolamento preventivo porque temos uma paciente em estágio de viabilidade em 3 semanas, e preciso fazer o teste de Covid e estar livre de Covid antes de sequer considerar entrar no escritório. A avó e o avô apareceram na minha clínica com minha cunhada a tiracolo. A clínica estava fechada porque não esperávamos consultas e não estamos aceitando visitas sem autorização prévia. Então, simplesmente fizeram o razoável e foram embora, certo? Pois não. Isso já entra no território de simplesmente não. Eles estavam irritados e agora queriam gritar com alguém. Ficaram batendo na porta por 10 minutos, até que a enfermeira da minha clínica saiu de sua sala com o telefone na mão. Temos gravação de áudio e vídeo dentro do prédio, o que é legal, graças aos avisos colocados na propriedade. Ela lhes disse que não iria deixá-los entrar, perguntou quem eram, e se fosse uma emergência médica, que procurassem atendimento no hospital. Esta é a principal razão pela qual temos gravação de áudio no prédio, para nos proteger. Disseram que precisavam falar comigo, e a enfermeira respondeu, que pena. Depois disso, ligou para a linha de não emergências e os reportou por tentativa de entrada na clínica quando ela não estava aberta. Em seguida, simplesmente voltou para sua sala e se sentou, como deve ser. A avó e o avô se depararam com um oficial que estava por perto, que conversou com eles. Depois, o oficial me ligou porque eu bloqueei os avós no telefone. Estou atonita. Eles trouxeram essa egoísta para o meu local de trabalho, um espaço delicado de saúde, onde há pessoas e bebês imunocomprometidos, e exigiram que fossem deixados entrar. Não estou furiosa, estou chocada. Liguei para meu chefe, expliquei o que estava acontecendo, e chamamos novamente a polícia, pedindo que emitissem uma advertência por invasão. Agora, eles receberam uma advertência. Meu marido está furioso e ligou para os avós, praticamente gritando com eles pelo telefone. A desculpa deles? Minha cunhada precisa me dar um pedido de desculpas para que possamos voltar a ser uma família novamente. Peguei o telefone e lembrei a eles que sou eu quem decide se algum dia conhecerão seus possíveis bisnetos. Desligamos e ligamos para minha sogra. Alguma vez já ouviram uma mulher sueca furiosa? Minha sogra está absolutamente enfurecida ao telefone, e eu consigo ouvir isso. Meu marido me disse que a última vez que ela ficou tão irritada, não terminou bem para outra pessoa. Ele pegou nossos telefones e bloqueou todos. Decidimos parar de fazer visitas, atender ligações e simplesmente focar em nós mesmos durante o próximo ano. Ele está irritado e chateado, pedindo desculpas a cada hora pelos avós. Estamos tentando lidar com o que está acontecendo com meus pais e minha irmã gêmea ao mesmo tempo. Eles já receberam a ordem de restrição, assinaram, e ainda não houve explosões, mas minha gêmea está perdendo a cabeça. Hoje decidi aumentar minhas sessões de terapia para 3 vezes por semana. Estou tão cansada. Atualização 3. A ordem de restrição foi entregue. Minha irmã gêmea, meu doador de esperma, pai biológico, e minha doadora de óvulos, mãe biológica, a receberam, assinaram, e não ouvi nada dos meus pais. O que foi estranho. Esperava que minha doadora de óvulos perdesse a cabeça, porque sou a única capaz de ter filhos biológicos, e essa é a obsessão da minha mãe. Hoje acordei com a polícia na minha porta. Sim, eles sabem que demos ordens de restrição às outras partes, mas esta chamada de verificação de bem-estar foi feita pelo meu avô. Ele é um bastardo infiel e desprezível que trata minha gêmea como se fosse o centro do universo. Aparentemente, ele os chamou e contou uma história sobre o meu marido.
Segundo ele, meu marido me bate todos os dias, me impede de sair de casa, me mantém como refém e rotineiramente me degrada na frente da família ou dos amigos. A polícia me disse diretamente que não acreditava na história, porque o avô dizia que toda sua evidência vinha da minha gêmea afastada, que não pode ser testemunha devido à ordem de restrição. Permitimos que entrassem e mostramos nossa casa, nossos cachorros e os patinhos. Eles adoraram os patinhos. Disseram que fariam um relatório para contradizer o original e enviariam uma cópia ao nosso advogado. Agora, não receberemos mais chamadas de verificação de bem-estar, porque está claro que são falsas e uma perda de tempo. Nosso advogado contatou meu avô e enviou uma declaração extensa que basicamente dizia: enviaremos uma carta de cessar e desistir se continuar. Incluíram apenas o meu nome, já que achamos que incluir o nome do meu marido só alimentaria a fantasia dele. Minha tia, a mulher que me ajudou a escapar, me enviou capturas de tela de uma mensagem de texto que recebeu da minha gêmea afastada. Minha tia diz para eu ficar alerta, porque minha gêmea está completamente desequilibrada. As capturas de tela também foram enviadas ao nosso advogado. A mensagem da minha gêmea é basicamente uma espécie de diatribe furiosa. Copiei o conteúdo, removendo detalhes pessoais a seguir. Minha irmã gêmea mais velha está casada com um sociopata. Ela nunca nos teria excluído do casamento ou cortado contato conosco sem que alguém a obrigasse. Somos sua família, droga, e ela simplesmente nos corta da vida dela. Eu a vi. Ela parecia terrível e magra, como se não estivesse sendo alimentada. Tinha um olho roxo, uma faixa na mão e arranhões nos braços. Suas roupas estavam sujas. Estou dizendo que ela está em perigo, e a polícia não me ouve por causa de um pedaço de papel. Não posso ficar de braços cruzados e ver como minha irmã é assassinada, porque esse homem a mantém como refém. Até a família dele não gosta dele e tem medo. Se você não vai ajudar, pelo menos me faça um favor e diga a ela para me contatar, porque ela precisa deixá-lo. Na realidade da minha gêmea, sou uma esposa maltratada que só faz o que meu marido diz. Porque, claro, não pode ser o abuso físico e emocional que ela me infligiu quando éramos adolescentes. Sua última mensagem parecia ainda mais perturbadora. Rezo a Deus que ela não fique grávida desse sociopata. O que acontecerá se ele bater nela e no bebê? Minha doadora de óvulos também está preocupada com isso. E se ele bater nela enquanto estiver grávida e matar o bebê? Enviamos tudo isso ao nosso advogado. Ele está trabalhando para nos proteger desse tipo de acusações falsas, criando um histórico com declarações e provas do nosso casamento feliz. Entretanto, minha gêmea continua perdendo a cabeça do outro lado do país. Estamos reforçando a segurança em nossos trabalhos e informamos nossos chefes sobre o que está acontecendo. Não vamos correr riscos desnecessários. Por outro lado, a avó e o avô não estão falando conosco no momento. Dizem que precisamos pedir desculpas pelo nosso comportamento. Meu marido disse a eles para esperar acordar um dia e encontrar 200 flamingos cor-de-rosa de plástico no jardim deles, vestidos com roupas íntimas femininas de renda, se continuarem. Sim, temos tantos flamingos. Meu marido estava em uma fraternidade na universidade. Atualização 4. Minha cunhada invadiu nossa casa, pegou coisas de pouco ou nenhum valor, roubou o carro da minha sogra e fugiu para a casa de seu novo namorado, em um estado vizinho. Meus sogros cortaram completamente os laços com ela, exceto pelas coisas que estão legalmente obrigados a fornecer, e disseram a ela que nunca mais voltasse para casa. Vamos nos mudar para um apartamento em 3 dias e não dissemos a ninguém para onde estamos indo. Minha cunhada teve um colapso emocional durante uma ligação com minha sogra, antes de que desconectassem seu telefone. Ela gritava que eu era uma mentirosa, que estava virando toda a família contra ela, que deveriam ter avisado antes de cortá-la, e que enquanto meu marido não se divorciasse de mim, ela nunca voltaria para casa. Por outro lado, estou tirando uma licença do trabalho porque desenvolvi uma erupção cutânea por estresse, que evoluiu para urticária. Passei 2 dias na cama e acordei com uma ligação de uma amiga da universidade. Durante a faculdade, passei por uma cirurgia de emergência que danificou meus órgãos internos, tornando minhas trompas de falópio inservíveis, e precisei de semanas para me recuperar. Meu dormitório universitário viu quando me levaram de ambulância, e o enorme apoio deles me ajudou a superar isso. Essa amiga foi meu pilar durante tudo isso. Mas a notícia de que posso tentar fertilização in vitro é recente e não havia me lembrado de mencioná-la, porque ela está ocupada com sua nova bebê, uma menina saudável, e seu marido. Ao que parece, minha amiga recebeu uma solicitação e uma mensagem da minha gêmea, dizendo que estava preocupada comigo e com meu bebê não nascido, que meu marido me bate e faz coisas piores diariamente, e que precisava que alguém verificasse como eu estava. Minha gêmea também disse que meu marido me obrigou a colocar a ordem de restrição. Agora, meu nome é bastante comum desde que o mudei, algo como Joana Pérez.
Minha amiga achou que tinha a pessoa errada e respondeu que sua Joana Pérez tem um marido pacifista e que da última vez que soube, não podia engravidar devido a uma cirurgia. Ela presumiu que era outra pessoa. Minha gêmea enviou uma resposta furiosa, insistindo que ela tinha a Joana Pérez certa e perguntando como assim eu não podia engravidar. Minha amiga a bloqueou e me ligou. Ela se desculpou, mas honestamente me senti aliviada por não ter que lidar com isso. Outra pessoa o fez. Logo depois, nosso advogado recebeu uma ligação furiosa da doadora de óvulos que deixou uma mensagem de voz. Não ouvi a mensagem, mas é algo como: preciso de uma cópia do prontuário médico dela, porque sou sua mãe. Minha tia recebeu uma ligação, e em vez de ouvir o abuso, presumiu que eu já havia contado à minha mãe sobre meu trauma médico e apenas respondeu: isso é coisa velha, doadora de óvulos, todo mundo sabe sobre essa cirurgia, e desligou. Agora, a doadora de óvulos e minha gêmea estão enlouquecidas e me enviando e-mails, violando a ordem de restrição, exigindo que eu explique por que fiz a laqueadura. Como me atrevo a fazer algo assim quando elas contavam comigo para dar-lhes netos? Os e-mails diziam diretamente: esperávamos que você tivesse um filho homem para sua gêmea, mas seu egoísmo é uma afronta abominável a Deus. Claramente para elas eu sou apenas um meio para um fim, e realmente não me importam. Graças a qualquer Deus velho que esteja ouvindo, nosso advogado já está lidando com isso e quer fazê-las desaparecer. Atualização 5. Isto está marcado como conselho não necessário porque continuo recebendo mensagens diretas de pessoas me incentivando a buscar assessoria legal. Temos um advogado, estamos falando com as autoridades. Enfim, minha cunhada está sob custódia policial. Para resumir a história, meu cunhado do meio a estava brigando na casa dele. A namorada dele notou comportamentos suspeitos e que ela estava tendo apagões sérios. Descobriu-se que era por causa de drogas. O cunhado do meio esperava que ela se desintoxicaria e entraria em um programa de tratamento, porque achava que ela morreria na prisão. Bem, agora ele está solteiro. Seus pais estão furiosos, e agora sabemos o que estava acontecendo com minha cunhada nos bastidores. A namorada do meu cunhado a denunciou e se mudou para a casa da irmã dela. Também entregou mensagens muito preocupantes entre o cunhado do meio e os avós. Enviamos flores e vinho para ela. Enviamos as capturas de tela para minha sogra e meu sogro. Meu marido está devastado. Todos os outros sabiam que ela estava usando drogas, e ninguém nos disse nada. Toda a situação o deixou completamente arrasado, assim como seus pais. Ele me disse ontem à noite que se soubesse que ela estava usando drogas, teria tentado ajudá-la muito antes de tudo isso acontecer. Ele se culpa e diz que talvez pudesse ter evitado tudo. Eu disse a ele que ela tomou essas decisões, estivesse ou não sob a influência, e que terá que viver com as consequências. Fomos para a cama e não pensamos mais nisso. Acordei com ligações da minha tia, informando-me que minha gêmea afastada teve um colapso há 2 dias. Foi levada para uma clínica especializada depois de fazer algumas ameaças. Foi culpa dos doadores de óvulos e esperma. Ao que parece, disseram à minha gêmea que tudo era completamente culpa dela por eu ter decidido não ter filhos. A nova narrativa deles é que desde que alguém lhes disse que na verdade eu não fiz laqueadura, é tudo culpa dela. Que foi ela quem me empurrou pelas escadas e tentou me matar. Que foi ela quem me chamou de nomes cruéis e insultantes constantemente. Que foi ela quem tentou me envenenar, sou alérgica, e também destruiu cada relacionamento que tive como adolescente. Não é surpresa que eu tenha me tornado uma mulher aterrorizada e traumatizada que se recusa a ter filhos. Fui criada com um monstro. Exceto que ambas fomos criadas por monstros, eles. Mas na narrativa deles, eles não fizeram nada de errado. Foram uns anjos para nós. Minha tia disse que meu avô a chamou para contar as trágicas notícias de que minha gêmea estava, essencialmente, clinicamente louca. E deixe-me dizer, aqui há algo que fede como os cantos mais sombrios de um lixão. Minha gêmea fez tudo isso, está sendo atendida por uma clínica, e se acham que podem sacrificar uma das filhas para salvar a relação comigo, estão enganados. Jogue jogos de vadias, ganhe prêmios de vadias. Aproveitem o prêmio de perder ambas as filhas, uma que é um desastre e a outra que sairá do país em 8 semanas para escapar de vocês, deixando-os viver o resto de suas vidas tristes e patéticos, sozinhos. Boa maldita sorte! Mas enfim, aí está uma atualização. Agora vou fazer carinho no gato da clínica e ver se ele quer se aconchegar comigo. Atualização 6. Meus pais biológicos, a quem chamo de doadores de óvulos e esperma, estão com sérios problemas. Contei que eles tentaram culpar minha gêmea afastada por todo o abuso que sofri, como se, de alguma forma, eu tivesse esquecido o quanto eles me abusaram e permitiram que minha gêmea também o fizesse. Mas não funcionou. Nunca os contatei, e fico feliz por não ter caído em sua manipulação, porque metade da história era mentira. Sim, minha gêmea está no hospital devido a um colapso, mas não foi internada pelos nossos pais biológicos.
Nossos pais biológicos abusaram dela durante 3 dias seguidos. Negaram-lhe comida e água, acordavam-na toda hora para gritar com ela e não pararam nem mesmo quando ela suplicava que a deixassem em paz. Também impediram que ela fosse embora. Ela não foi hospitalizada pelo colapso. Foi a uma unidade de atendimento urgente porque eles a agrediram ou jogaram coisas nela durante esses 3 dias, de forma intermitente. Ela estava machucada e teve o colapso enquanto estava sendo atendida, o que levou a sua transferência para o hospital. O médico dela e a equipe de saúde mental denunciaram o caso e chamaram a polícia. Neste momento fomos informados de que haverá acusações contra eles. Suas reputações estão absolutamente arruinadas. Nosso advogado diz que eles terão sorte se não receberem uma condenação mínima de alguns anos de prisão. Já não temos mais nada com que nos preocupar em relação a eles. Estamos partindo em 30 dias. Já contamos à família do meu marido, e agora todo um tumulto, porque estão processando o fato de que estamos indo embora definitivamente. Mas nossa mudança ainda não está completamente organizada, e temos muito a fazer. Por isso, estou focada nisso. Podemos lidar com minha família depois, diz meu marido. Dedos cruzados. Atualização 7. Nós nos mudamos. Não dissemos a ninguém quando finalmente partimos, e foi a melhor coisa que poderíamos ter feito. Chegamos há alguns dias e estamos em quarentena agora na casa de um amigo. Os animais estão conosco, todos felizes e saudáveis, menos eu, mas explicarei mais adiante. Meu marido está completamente relaxado ao rever os amigos. Ele voltou a ser seu eu brincalhão. Ontem ele ligou para a família para informar que oficialmente havíamos partido. Alguns não reagiram bem. A avó e o avô ficaram furiosos, exigindo saber por que havíamos deixado os Estados Unidos e voltado para o país natal dele, dizendo que não teríamos empregos nem uma casa estável aqui. Meu marido respondeu com uma calma impressionante, graças às pessoas gentis do Reddit que me ajudaram a explicar a ele o conceito de pedra cinza e como usá-lo. Ele explicou que continuaria financeiramente responsável se precisassem de algo, já pagamos medicamentos para eles antes, do nosso próprio bolso, mas que não voltaríamos. Temos a intenção de permanecer aqui. Nosso agente imobiliário, com quem estamos trabalhando, nos mostrou virtualmente algumas casas agradáveis na área há algum tempo. Fizemos uma oferta e recebemos uma resposta. Isso me leva ao motivo de eu estar doente. A casa que queremos tem 3 quartos, além de um escritório em casa com uma cozinha grande, e seria perfeita para uma família. Antes de partirmos, tivemos entrevistas virtuais com a clínica de fertilidade. Meu novo médico revisou meu prontuário e nos aprovou, dependendo de alguns exames em algumas semanas, para começarmos o tratamento na clínica. Não temos uma data de início ainda, mas será dentro de alguns meses. Sob a orientação dele, parei de tomar meu medicamento para enxaquecas enquanto ele é completamente eliminado do meu sistema. Logo mudarei para outro, mas por enquanto estou me sentindo bastante mal com as enxaquecas. Meu marido também não pode tomar muito café por recomendação médica, então está um pouco rabugento de manhã. Meu marido mencionou brevemente minha doença para sua mãe quando ela ligou para saber como estávamos, e a avó estava ao fundo. Ela fez um comentário passivo-agressivo. As pessoas não deveriam fugir para ter bebês longe de suas famílias. Isso não está certo. Meu marido perdeu a paciência, já que estava de mau humor. Ele nunca havia gritado com ela antes, mas disse que se alguém tinha culpa, eram ela, seu marido e minha cunhada. A avó começou a chorar como sempre faz, e meu marido disse, enfie onde couber. Não quero ouvir choramingos falsos da bruxa hoje. Ele retirou nossa oferta de ajudá-los financeiramente, caso continuassem agindo assim. Minha sogra se despediu e desligou. Agora somos pessoas horríveis, e um grupo da família está exigindo que nos desculpemos. Nos recusamos. Minha cunhada também tentou entrar em contato conosco, provavelmente mais consciente de si agora que está sóbria na prisão, mas recusamos qualquer contato. Posso publicar uma transcrição da mensagem de voz dela mais tarde se alguém quiser lê-la. Além disso, nosso advogado nos informou que os processos contra meus pais biológicos foram retirados sem explicação. Minha gêmea foi internada em um centro de tratamento psiquiátrico imediato. Tenho certeza de que meus pais fizeram isso de propósito. Agora estão fazendo o papel de nossa filha instável, e somos vítimas do abuso dela. Como se não tivessem criado um monstro à sua imagem e agora estivessem enfrentando as consequências de terem permitido isso. Entraram em contato com nosso advogado para solicitar uma possível mediação sobre nossa ordem de restrição, mas nosso advogado aproveitou para informá-los que emigramos para outro país e não retornaríamos aos Estados Unidos. Ele disse que deixaria de ser nosso advogado após uma determinada data e desligou. Seguindo o conselho de nosso advogado, decidi ligar para o pastor dos meus pais há uma semana e ter uma conversa sincera por vídeo sobre a situação. Expliquei minha versão dos fatos e informei que estava extremamente desconfortável com o envolvimento deles em certas atividades da igreja.
Ele também ficou emocionado, olhou tudo o que enviei, e-mails, capturas de tela de mensagens de texto e mensagens de voz, e me agradeceu por ser corajosa e me elogiou por encontrar felicidade na minha fé. Chorei muito, porque nenhum dos pastores anteriores havia acreditado em mim. Ele disse que lidaria com a situação com urgência. Tudo isso foi confidencial. Temos confirmação de que foram removidos das atividades da igreja no dia seguinte, o que nos traz ao dia de hoje. Esta manhã, recebemos um e-mail deles na conta do meu marido, não sei como encontraram, que basicamente me fez querer jogar o telefone dele longe. Publicarei se alguém quiser lê-lo. Basicamente partimos no momento perfeito, porque planejaram comprar uma casa a algumas horas de nós e pedir que nos uníssemos a eles em sua terapia, enquanto nos compensariam por minha infância negligente. Claro, isso exigiria que anulássemos a ordem de restrição. Enfim, isso é o que aconteceu nos últimos 18 dias. Agradeço às pessoas que entraram em contato para saber como estou, aprecio muito. Também agradeço pelos links com estratégias e métodos que vocês mesmos usaram, muito úteis. Nota: vocês são muito gentis, mas não estamos na Suécia. Muitas famílias emigraram para outros países por trabalho nos anos 1800 e não voltaram. Pratico tradições de ambos os países, falo os idiomas, mas me considero sueca. Atualização 8. Para começar, descobri que alguém tentou abrir uma conta de crédito em meu nome. Por sorte, meu marido estava comprando nossa nova casa dos sonhos, para a qual nos mudamos na segunda-feira, usando o crédito dele, então não houve nenhum problema. Eu já tinha meu crédito congelado. Além disso, é necessário um PIN do Serviço de Impostos Internos para os meus impostos, e meu número de segurança social está bloqueado. É um processo longo. Fiz isso para evitar que meus pais biológicos abrissem contas em meu nome quando saí de casa, pois eles ameaçaram fazer isso várias vezes. Lembram que estavam tentando comprar uma casa perto de nós? Bem, não conseguiram que a oferta fosse aceita. Uma dívida pendente de $180 mil no nome da minha doadora de óvulos arruinou tudo. Descobri que ela gastou $90 mil no casamento e na lua de mel da minha gêmea, depois financiou o divórcio, e o restante da dívida estava relacionado a outras coisas. Minha tia me contou tudo porque está ouvindo as histórias do meu avô. Ela me alertou para verificar meu crédito porque, de repente, eles estavam alugando uma casa bonita e se gabando disso. Diziam que era perto da minha antiga casa e que estavam ansiosos para nos conhecer. Isso foi recebido pelo meu sogro murmurando coisas que poderiam levá-lo à prisão, enquanto minha sogra brandia um rolo de massa contra o telefone durante uma videochamada conosco. Sim, eles estavam tentando usar meu nome como co-titular no contrato de arrendamento. Bem, não funcionou porque meu crédito está congelado. Fizeram muitas perguntas de verificação e a solicitação foi absolutamente rejeitada. Com apenas o crédito do meu doador de esperma, que também é péssimo, não conseguiram nem a casa de aluguel bonita nem a casa que queriam comprar. Além disso, a casa que venderam tinha um gravame, e eles mal tiraram dinheiro da venda. Atualmente estão dormindo no sofá da casa do meu avô, que ficou furioso porque a solicitação foi rejeitada sem razão entre aspas. Minha tia o colocou a par da situação, e ele os expulsou de casa, dizendo que não permitiria parasitas financeiramente dependentes em sua casa adorável. Agora estão dormindo no carro. Já registrei uma denúncia por roubo de identidade. Embora as solicitações tenham sido negadas e nada tenha acontecido, ainda é uma tentativa de fraude, algo sério. Meu avô mencionou que Charles foi recebido com muitas lágrimas e acusações e ficou horrorizado com o comportamento deles como adultos. Comentou que talvez estivesse certo em manter distância, porque enquanto estiveram em sua casa, sempre que discutiam, ambos chegavam a ser físicos. Também disse que eles teriam sorte se algum dia fossem autorizados a voltar à sua casa. O irmão do meu avô roubou sua identidade quando eram jovens, e ele acabou pagando a dívida enquanto era um jovem recém-casado, o que arruinou a compra de sua primeira casa. Ele ainda não acredita completamente em tudo o que me fizeram, mas, no geral, desejaria ter estado lá para ver como caíram. Parece que estão ficando sem lugares para onde possam ir e com o cuidado da minha gêmea afastada sendo transferido subitamente para meu avô. Estou certa de que uma tempestade está se formando. Mas estou a milhares de quilômetros de distância, segura com meu marido, animada para começar nosso tratamento de fertilização in vitro em janeiro. Estou tão empolgada, sinto que estou nas nuvens agora. Isso me torna uma pessoa má por desejar que eles se reclusam em uma ilha deserta e apodreçam? Atualização 9. Parece que o doador de esperma finalmente teve o suficiente. Ele recuperou seu antigo emprego, mudou-se para a casa de um amigo e disse à doadora de óvulos que tudo o que deu errado no casamento deles era culpa dela. Isso se transformou em um encontro violento, e a doadora de óvulos tentou arranhar os olhos dele com as mãos. Ele a expulsou da casa do amigo e, basicamente, disse que ela não tinha mais família por culpa dela.
Aparentemente, ele não sabia que ela estava usando meu crédito para tentar conseguir aquela casa. Quando descobriu, foi aí que ele traçou a linha. Não foi quando eles me batiam, nem quando me torturavam, nem pelos gritos constantes com todos, nem por todas as coisas horríveis que ela fez. Não foi por enfurecer o avô, o homem que ele não queria aborrecer porque queria todo o dinheiro dele. Então, segundo minha tia, ele percebeu que podia se livrar da doadora de óvulos e começar de novo. Ele podia ter uma esposa amorosa, começar uma nova família, ter filhos e simplesmente ir embora. Eles não têm bens, então um divórcio seria simples. A doadora de óvulos facilitou isso, porque imediatamente assumiu que eu havia influenciado o doador de esperma. Na cabeça dela, ele havia arrumado a vida e a deixado porque estava em contato comigo, já que eu também organizei minha vida. Então ela o atacou uma segunda vez, exigindo que ele lhe desse minhas informações. Dessa vez, ele decidiu chamar a polícia. Ela estava jogando pedras nele e gritando, um completo escândalo no gramado. Quando tentaram detê-la, ela enlouqueceu com um oficial. Tentou morder, chutar, e finalmente acabou esbofeteando e gritando. Bem, agora ela está na prisão por agressão a um oficial, aguardando uma avaliação psiquiátrica. Provavelmente, ela não será liberada tão cedo. Desde então, soube que o doador de esperma está tentando reconquistar o avô para voltar à família. A piada está nele. O avô já organizou o cuidado da minha gêmea afastada em um centro de cuidados a longo prazo, que ele financiará, e decidiu que vai vender sua casa. Ele já reescreveu seu testamento e deixou tudo para minha tia. O avô me escreveu uma extensa carta de desculpas com 9 páginas, reconhecendo literalmente tudo o que fez de errado. Até mesmo roubar meus doces de Halloween quando eu era criança. E está se mudando para o lugar onde minha tia mora. O doador de esperma está sozinho. A doadora de óvulos está acabada. Acho que estou livre. Não preciso mais me preocupar. Com eles ocupados destruindo-se mutuamente, e minha jovem cunhada sendo sentenciada a 8 anos em uma prisão federal, acredito que estou livre. É uma frase estranha de dizer. Sinto que estou tentando a sorte. A fertilização in vitro está indo muito bem. Temos nossa nova vida feliz. Acho que não precisarei voltar a isso por muito tempo. Espero. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Melhor amiga da minha esposa tentou me seduzir depois que ela se mudou conosco. Então, eu fugi, mas quando voltei, descobri um segredo impactante. Olá! Minha esposa, Kate, tem uma melhor amiga, Sandra, com quem ela compartilha um vínculo único e próximo. Elas se chamam de irmãs. A amizade delas começou na faculdade, onde se conheceram e rapidamente se tornaram inseparáveis. Mesmo após a formatura, com a vida ficando mais ocupada com empregos, relacionamentos e responsabilidades, Kate e Sandra continuaram sendo partes significativas da vida uma da outra, nunca deixando a distância ou o tempo diminuírem o laço que compartilhavam. Quando Kate e eu começamos a namorar, ela foi clara sobre a importância de Sandra em sua vida. Ela sempre falava de Sandra com tanto carinho e respeito que era fácil perceber o quanto sua amiga significava para ela. Kate sempre deixou claro que, para o nosso relacionamento florescer, eu precisaria causar uma boa impressão na sua melhor amiga e, de certa forma, obter a aceitação dela. A primeira vez que conheci Sandra, quis ter certeza de que ela sabia que eu respeitava a amizade dela com Kate. Assim, além do buquê que trouxe para Kate, também comprei um segundo buquê para Sandra como um gesto amistoso. Quando entreguei as flores a Sandra, ela começou a exclamar e parecia genuinamente tocada pelo meu gesto. Durante nossa conversa, ela pareceu se aquecer comigo rapidamente. No final da noite, eu sabia que tinha sua aprovação. Kate parecia muito feliz em me ver me dar bem com sua melhor amiga. Contudo, devo dizer que notei alguns sinais de alerta. Por exemplo, Sandra adorava falar apenas de si mesma, raramente fazia perguntas ou deixava alguém mais falar. Era como se ela gostasse apenas de ouvir sua própria voz alta. Se eu e Kate sequer nos olhássemos ou segurássemos as mãos, Sandra arrancava as mãos de nós e fazia uma piada sobre como eu deveria permanecer um cavalheiro, como se segurar as mãos da minha namorada fosse de alguma forma inadequado. Em um momento, quando Kate estava elogiando quão bom namorado eu era para ela, Sandra brincou dizendo que Kate provavelmente deveria terminar comigo para que Sandra pudesse ficar comigo. Ela riu ao fazer essa piada, e Kate não pareceu se importar com o comentário, mas isso me deixou um pouco desconfortável. No entanto, não quis pensar demais nisso e criar problemas, já que meu único objetivo era ganhar a aprovação da melhor amiga de Kate para facilitar o caminho do nosso relacionamento.
O que eu não percebi naquela época foi que esse primeiro encontro com Sandra, que parecia uma experiência tão simples e positiva, na verdade daria início a uma cadeia de eventos que eu não poderia ter previsto. Não quero soar presunçoso, mas olhando para trás, Sandra pode ter tido um interesse em mim desde o início, além da amizade. Por anos, sempre ignorei esse pensamento, descartando-o como minha própria interpretação equivocada da amizade dela. Afinal, nunca tive nenhum interesse romântico em Sandra. Meu amor e devoção eram, e ainda são, inteiramente para Kate. No entanto, com o passar do tempo, as ações de Sandra deram indícios de algo mais sutil. Gestos, olhares demorados e o jeito como ela se comportava quando estávamos todos juntos às vezes pareciam muito inadequados. Por exemplo, antes de Sandra se casar, ela frequentemente insistia em se juntar a Kate e a mim em nossos encontros, às vezes quase todos os finais de semana. Kate e eu planejávamos uma noite fora ou um jantar aconchegante juntos, esperando que fosse apenas nós dois, apenas para Sandra, de alguma forma, encontrar uma maneira de se inserir nos planos. Era como se ela adorasse ser um terceiro elemento em nosso relacionamento. Minha esposa não parecia se importar com a presença constante de Sandra. Na verdade, ela provavelmente via isso como apenas mais uma expressão do vínculo próximo que compartilhavam. Mas, para mim, era frustrante. Eu queria aproveitar o tempo a sós com Kate, poder focar nela e fazê-la se sentir especial sem distrações. Contudo, com Sandra presente, meus gestos em direção a Kate, pequenos atos de afeto como segurar a cadeira para ela, abrir portas ou até mesmo passar protetor solar nela na praia, pareciam assumir uma dinâmica diferente. Sandra frequentemente insistia que eu fizesse essas coisas por ela também, quase como se esperasse o mesmo nível de atenção e cuidado que eu mostrava a Kate. Naturalmente, procuro ser cortês. Fui criado por duas irmãs mais velhas, que me ensinaram a importância de ser respeitoso e atencioso com as mulheres. No entanto, com Sandra, era diferente. Ela não simplesmente apreciava esses gestos, ela exigia abertamente ou assumia que eu deveria fazê-los por ela também, como se fosse minha responsabilidade tratá-la com o mesmo afeto que eu mostrava à minha parceira. Como resultado, começou a parecer menos uma amizade e mais como se ela esperasse que eu desempenhasse o papel de namorado dela, o que me deixava desconfortável. Embora eu inicialmente atendesse aos seus pedidos, esperando que fossem apenas parte de sua personalidade extrovertida, como Kate frequentemente dizia, com o tempo o comportamento dela começou a parecer invasivo. As expectativas de Sandra se tornaram cada vez mais ousadas. Lembro-me vividamente de uma vez em que comprei um relicário para Kate, uma peça delicada que eu praticamente mandei fazer sob medida. Ela adorou e rapidamente se tornou uma de suas joias mais preciosas, algo que ela usava com frequência e mantinha por perto. No entanto, não demorou muito para que Sandra começasse a insistir que Kate lhe desse o colar, alegando que ficaria melhor nela. Sandra chegou ao ponto de plantar dúvidas na mente de Kate, sugerindo sutilmente que, por ter um tom de pele frio, o ouro aparentemente não combinava tão bem com esse tom de pele. No final, minha parceira ingênua acabou sendo manipulada e, a contragosto, deixou que Sandra ficasse com o colar. Quando descobri o que havia acontecido, fiquei profundamente chateado. Eu não entendia como Sandra poderia fazer Kate se sentir insegura sobre algo tão pessoal, nem entendia como ela se sentia no direito de reivindicar um presente que escolhi cuidadosamente para minha parceira. Sentindo uma onda de frustração, confrontei Kate sobre o colar e disse firmemente que ela precisava pedir à melhor amiga para devolvê-lo. Eu sabia que Kate não havia cedido de bom grado, ela simplesmente foi persuadida, pois tinha a tendência de agradar as pessoas e provavelmente não queria chatear sua melhor amiga. Quando Sandra descobriu que eu queria o colar de volta para Kate, ela se recusou a devolvê-lo. Teve a ousadia de me acusar de ser desrespeitoso por pedir que ela devolvesse um presente que Kate já havia lhe dado. Ela afirmou que só tinha os melhores interesses de Kate em mente, sugerindo que queria que minha parceira parecesse bem com coisas que realmente combinavam com ela. Suas palavras me irritaram ainda mais. Fui claro e direto com ela, dizendo que Kate era linda exatamente como era e ficava bem com qualquer coisa que usasse, ouro, prata ou qualquer outro tipo de joia. Pedi firmemente que Sandra devolvesse o colar para Kate. Sandra então fez uma contraproposta, sugerindo que, se fosse devolver o colar, eu deveria comprar um colar melhor para o aniversário dela que estava chegando, insistindo que merecia ser mimada também. Toda a situação parecia surreal, e fiquei surpreso com o senso de direito dela. Lembrei-a de que eu não era seu namorado, então talvez ela não devesse me fazer exigências tão ridículas. No entanto,
Sandra continuou insistindo que, como eu era uma parte importante da vida de Kate, isso significava que eu também era uma parte importante da vida dela. Por isso, ela não via problema em eu comprar um colar para ela. No final, apenas para resolver a situação sem causar mais atritos, concordei a contragosto com a exigência dela. Só então ela devolveu o colar de Kate. Essa situação toda deixou um gosto amargo. Fez-me questionar a verdadeira natureza das intenções de Sandra, bem como o impacto que essa amizade tinha sobre o senso de identidade da minha esposa. Se você está se perguntando por que Kate permitia que sua melhor amiga ultrapassasse os limites tantas vezes, bem, isso simplesmente é que minha esposa, Kate, é extremamente bondosa. Tende a ver apenas o melhor nas pessoas que ama e está frequentemente disposta a ignorar seus defeitos e erros. No caso de Sandra, isso era especialmente verdadeiro. Elas se conheciam há tanto tempo que a amizade era quase parte do tecido da vida de Kate, tornando difícil para ela estabelecer limites claros com alguém que sentia como parte da família. No entanto, eu não considerava Sandra como parte da minha família e odiava a maneira como ela tratava Kate às vezes. A tendência de Kate de sempre perdoar o comportamento de Sandra frequentemente levava a conflitos entre nós, já que eu não conseguia entender por que ela permitia que sua amiga cruzasse a linha com tanta frequência sem dizer nada. Ao longo dos anos, eu costumava mencionar o fato de que Sandra parecia não respeitar limites, especialmente no que dizia respeito a Kate e a mim. Ela era intrusiva e desconsiderada muitas vezes. Kate ouvia e sempre me assegurava impacientemente que o coração de sua melhor amiga estava no lugar certo e que falaria com ela sobre isso, caso o comportamento dela me incomodasse tanto. Mas, obviamente, Kate nunca chegou a ter essa conversa. Confrontar pessoas simplesmente não fazia parte da sua natureza, e ela sempre parecia esperar que as coisas se resolvessem sozinhas com o tempo. Como resultado, Sandra continuava a se impor em nossas vidas. Quando Kate e eu nos casamos, mantivemos as coisas simples com um casamento no cartório. Foi um evento pequeno e íntimo, sem uma cerimônia grandiosa, apenas nós dois, junto com a melhor amiga de Kate, Sandra, e meu próprio melhor amigo. Planejávamos organizar uma celebração maior depois para nossos familiares e amigos, mas, mesmo nessa cerimônia modesta, Sandra conseguiu desviar a atenção ao aparecer vestida com um mini vestido branco. Dá para acreditar? Ver Sandra de branco no que deveria ser o dia especial de Kate me chocou. Inclinei-me e perguntei discretamente a Kate se ela sabia sobre a escolha de roupa de Sandra, mas ela parecia tão surpresa quanto eu. Kate se aproximou de Sandra e questionou gentilmente por que ela tinha escolhido usar branco. Sandra, com sua típica maneira desdenhosa, desconsiderou a pergunta e alegou que não tinha nada mais decente para vestir, então usou aquele vestido. Eu apontei para Sandra como apenas a noiva deveria usar branco. Isso pareceu enfurecê-la, e ela argumentou que era antiquado pensar que apenas a noiva podia usar branco. Ela insistiu que simplesmente gostava do vestido e não havia considerado a cor como um fator. Meu instinto foi pedir para Sandra sair imediatamente. Sua falta de consideração por uma tradição básica de casamento parecia, para mim, uma tentativa intencional de se tornar o centro das atenções. Mas, antes que eu pudesse dizer algo, Kate interveio, pedindo que eu deixasse para lá. Ela explicou que Sandra era sua melhor amiga e que, mesmo que suas ações fossem questionáveis, ela não conseguia imaginar nosso dia de casamento sem Sandra lá. O perdão e a lealdade de Kate para com Sandra eram quase ilimitados, e mais uma vez me vi deixando de lado minhas frustrações por causa dela. Ao longo do nosso casamento, Sandra continuou a fazer comentários insinuantes e flertar comigo. Ela elogiava o quanto meus braços eram incríveis ou como eu ficava atraente em camisas pretas. Nas primeiras vezes, tentei ignorar, pensando que talvez ela fosse apenas muito amigável, mas o comportamento dela nunca parecia mudar. Na verdade, tornou-se mais ousado com o tempo. Certa vez, ela até se inscreveu na minha academia por um ano, onde constantemente me perturbava durante os treinos com perguntas insignificantes. Ela elogiava desnecessariamente meus abdômenes e chegava muito perto de mim enquanto falava. Sempre que tentei falar sobre isso com Kate, esperando que ela pelo menos levasse minhas preocupações a sério, ela simplesmente ria, garantindo que Sandra não queria dizer nada com isso. Para Kate, os comentários e o comportamento flertante de Sandra eram apenas uma brincadeira. Kate frequentemente ignorava, como se eu estivesse exagerando. No entanto, este ano, o comportamento de Sandra foi longe demais. Para contextualizar, ela se divorciou do ex-marido depois que ele descobriu que ela estava tendo um caso com um colega de trabalho.
O ex dela a deixou sem pensar duas vezes e garantiu que ela não recebesse pensão por causa da traição. No entanto, enquanto o ex dela teve a sorte de seguir em frente, nós, infelizmente, ficamos lidando com as consequências. Sem ter para onde ir após o divórcio, Sandra convenceu minha esposa a deixá-la morar conosco. Todo o arranjo aconteceu praticamente da noite para o dia, sem qualquer discussão ou planejamento prévio. Uma noite, cheguei em casa e encontrei os pertences de Sandra em nosso quarto de hóspedes, e Kate me informou casualmente que Sandra ficaria conosco indefinidamente, ou pelo menos até conseguir se reerguer. Ela não me perguntou se eu estava bem com isso, não teve a cortesia de me avisar. Ela simplesmente tomou a decisão por conta própria. Desde que se mudou, Sandra não mostrou absolutamente nenhuma motivação para encontrar um emprego ou fazer qualquer progresso em direção à independência. Em vez disso, ela passa os dias relaxando na minha casa com minha esposa. As duas passam a maior parte do tempo bebendo ou fazendo compras. Embora eu seja grato pela estabilidade do meu emprego atual, que nos permite manter o estilo de vida que desfrutamos, não consigo ignorar o fato de que estou, efetivamente, financiando os luxos de Sandra junto com os da minha própria casa. Minha frustração cresce a cada mês, ao revisar nossos extratos bancários, chocado com a quantidade de despesas que claramente são desnecessárias, frívolas ou totalmente indulgentes. E é evidente que uma grande parte dessas despesas é gasta com Sandra. Sempre que trago isso à tona com Kate, ela defende Sandra, dizendo que sua melhor amiga está passando por um momento difícil e precisa se recuperar. Na visão de Kate, comprar pequenos presentes para Sandra ou cobrir suas despesas diárias é o mínimo que podemos fazer para ajudá-la a superar o divórcio. No entanto, não consigo deixar de sentir que Sandra está tirando total vantagem de nós dois, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Enquanto Kate faz coisas por sua melhor amiga por amor, Sandra claramente é uma aproveitadora, feliz em desfrutar de todos os benefícios sem contribuir em nada para nossa casa. Eu ainda estava disposto a ficar calado e não dizer nada a Sandra por causa de minha esposa, mas esta semana, Sandra passou dos limites e tentou me seduzir. Aqui está o que aconteceu. Minha esposa recentemente fez uma viagem para visitar a irmã. Foi uma viagem espontânea, e ela me disse inicialmente que planejava levar Sandra com ela. Fiquei feliz e ansioso por finalmente ter a casa só para mim, depois de meses compartilhando nosso espaço com Sandra. Um dia sozinho parecia uma lufada de ar fresco. Planejei relaxar, colocar os pés para cima e maratonar esportes na televisão. Mas, na manhã em que elas deveriam sair, Sandra de repente alegou que não estava se sentindo bem. Reclamou de náusea e cansaço, fazendo uma performance que aparentemente convenceu minha esposa de que ela não deveria viajar. Apesar da minha decepção, não pensei muito nisso. As pessoas adoecem, e se Sandra estava se sentindo mal, eu não podia forçá-la a ir. Minha esposa, sempre cuidadosa, pediu que eu verificasse Sandra de tempos em tempos enquanto ela estivesse fora. Também queria que eu garantisse que sua melhor amiga tomasse os remédios. Eu concordei. No entanto, poucas horas depois que minha esposa saiu, a súbita doença de Sandra pareceu desaparecer no ar. Ela saiu do quarto vestindo uma saia curta e um moletom que parecia muito familiar. Meus olhos se arregalaram quando reconheci que era um dos meus antigos moletons, que eu nem usava mais. Perguntei onde ela o encontrou e por que estava usando. Sandra me disse que minha esposa havia encontrado o moletom no meu armário e estava planejando doá-lo. Porém, Sandra a convenceu a dar para ela, dizendo que achava o moletom muito bonito. Apenas assenti e voltei a assistir televisão. Sandra então tentou puxar conversa. Eu não estava interessado e mantive minhas respostas curtas, limitando-me a respostas de uma palavra enquanto me concentrava na televisão, esperando que ela entendesse a dica e me deixasse em paz. Mas Sandra, impassível, sentou-se ao meu lado no sofá, muito mais perto do que eu estava confortável. Para criar uma barreira, imediatamente coloquei uma almofada de sofá entre nós, na esperança de que isso sinalizasse que eu queria espaço. Ela riu disso, parecendo mais divertida do que ofendida, e se inclinou em minha direção com um sorriso, perguntando se estava me deixando nervoso e desconfortável. Olhei para ela com desgosto e respondi que simplesmente preferia ter meu espaço pessoal, acrescentando que, já que ela não estava se sentindo bem antes, eu não queria correr o risco de pegar os germes dela. Minha esperança era que isso a fizesse perceber que eu não estava interessado em sua companhia, mas Sandra apenas riu ainda mais, claramente não levando nada a sério.
Ela colocou as pernas no sofá, virou todo o corpo para me encarar e se inclinou ainda mais perto, com um olhar intenso, dizendo como a minha honestidade era algo que ela sempre tinha amado em mim. O tom casual, quase flertando, fez meu desconforto disparar. Estava ficando cada vez mais claro que ela estava dando em cima de mim. Continuei ignorando-a, esperando que ela eventualmente entendesse a dica e me deixasse em paz, mas Sandra não desistia. Ela começou a mexer no meu cabelo. Afastei minha cabeça e pedi claramente que ela me deixasse em paz. Ela então sorriu e respondeu que eu deveria relaxar e aproveitar o tempo que tínhamos, só nós dois. A situação estava se tornando insuportável. Ela estava sendo inadequada comigo, e eu não gostava disso. Se fosse um homem, eu teria dado um tapa nele imediatamente. Mas ela era uma mulher, e eu não queria confusão. Então, levantei-me do sofá e imediatamente fui para a cozinha para organizar meus pensamentos. Francamente, eu gostaria que minha esposa estivesse ali para testemunhar aquilo. Peguei uma bebida na geladeira e, quando voltei à sala, Sandra começou a sugerir que eu deveria deixar de assistir TV e assisti-la em vez disso. Ela disse que queria dar um mergulho na piscina, e então me contou, com um sorriso, como queria mostrar seu novo traje de banho para mim. Nesse ponto, minha mente estava a mil. A realidade da situação me atingiu como uma tonelada de tijolos. Sandra não estava apenas flertando, ela estava basicamente me assediando. Eu podia sentir minha frustração e raiva crescendo. Aquilo não era mais uma situação brincalhona, era uma violação de limites. Peguei imediatamente as chaves do carro e saí de casa. Eu precisava me afastar para clarear minha cabeça. Simplesmente não podia ficar naquela casa com ela depois do que tinha acontecido. Atualmente, estou sentado sozinho em um café, com medo de voltar para casa. Quando liguei para Kate mais cedo para explicar a situação e como Sandra me fez sentir, ela descartou completamente minhas preocupações. Achei que minha esposa seria a única pessoa que finalmente veria o quão inadequada e fora de linha Sandra estava sendo, mas Kate apenas riu da minha reação. Ela disse que não era nada sério e que eu não deveria me surpreender com o flerte inofensivo de Sandra. Insistiu que eu estava interpretando os comentários da amiga de forma exagerada. Tentei novamente explicar que aquilo era diferente, que Sandra pedir para eu assisti-la nadar ou tocar no meu cabelo enquanto conversava não era o comportamento usual dela, mas Kate começou a zombar de mim, questionando minha masculinidade por não levar aquilo de forma brincalhona e me dizendo, em tom de piada, que eu precisava criar coragem. Fiquei completamente chocado com a reação dela. Então, eu sou o culpado por reagir demais ao flerte da melhor amiga da minha esposa comigo? Estou exagerando? Atualização 1. Olá, preciso esclarecer que, quando minha esposa descartou minhas preocupações, eu também fiquei completamente surpreso. Ainda não entendo por que minha esposa continua defendendo o comportamento de Sandra tão veementemente. Depois de ler todos os seus comentários, liguei novamente para minha esposa e disse, de forma direta, que queria Sandra fora de casa. Sem mais discussões. Isso não era mais apenas uma questão menor para mim, tinha se tornado uma violação de limites, e eu não podia mais ignorar. Kate começou a implorar, dizendo que Sandra não tinha para onde ir e que, se eu a expulsasse, ela acabaria morando na rua. Eu disse a ela que não me importava com onde a melhor amiga dela iria morar, contanto que saísse da nossa casa. No final, Kate prometeu que voltaria para casa e conversaria com Sandra sobre as ações dela. Por enquanto, estou de volta em casa. Acho que Kate deu um aviso a Sandra, porque ela tem ficado no quarto e não tentou me incomodar novamente. Atualização 2. Olá. Não consigo acreditar que esta postagem viralizou. Desde que publiquei isso ontem, vocês têm razão, Sandra nunca realmente respeitou meu espaço pessoal. Não é apenas este incidente, é a acumulação de todos os pequenos momentos em que ela ultrapassou limites ao longo do tempo. Agora, depois de tudo o que aconteceu, não sei como olhar para ela da mesma forma novamente. Não me sinto seguro em minha própria casa. Seguindo o conselho de alguns de vocês, encomendei algumas câmeras pela Amazon para instalá-las pela casa, como na sala de estar e na cozinha. Se Sandra tentar algo contra mim novamente, terei evidências contra ela. Além disso, Sandra me enviou uma mensagem de texto, talvez uma espécie de pedido de desculpas. Talvez Kate tenha pedido para ela fazer isso, não sei. Sandra ainda não teve coragem de me encarar desde ontem e tem ficado praticamente trancada no quarto.
Na mensagem de texto, ela pediu desculpas por me deixar desconfortável e escreveu que não era sua intenção causar problemas. Não me dei ao trabalho de responder à mensagem. Atualização 3. Olá. Faz uma semana desde minha última atualização. Minha esposa agora está de volta para casa, e parece que ela e Sandra passaram muito tempo conversando sobre o que aconteceu naquele dia. Sandra pediu desculpas pessoalmente novamente, mas, mesmo assim, eu não consegui me dar ao trabalho de responder. Apenas a ignorei e deixei claro que ela precisava se mudar. Kate tentou mudar minha decisão novamente, mas eu continuei firme. Após algumas discussões, Kate sugeriu que eu desse a Sandra mais 2 semanas para resolver sua situação. Concordei, mas a contragosto. No entanto, ontem tudo mudou. Houve algo entre Sandra e Kate que mudou completamente a forma como vejo minha esposa e toda essa situação. Veja bem, eu estava fazendo minha corrida matinal de costume e, quando voltei para casa, consegui ouvir Sandra e Kate conversando na sala de estar. Geralmente, entro pela porta dos fundos todas as manhãs depois da minha corrida. Acho que, dessa vez, elas simplesmente não me ouviram entrar. Eu não estava prestando muita atenção na conversa delas, até que ouvi claramente a voz de Sandra dizendo para Kate: "Você é tão azarada por ter um marido tão rígido como ele." Fiquei paralisado quando ouvi isso. Logo em seguida, ouvi Kate rindo, como se não visse problema nenhum no comentário que sua melhor amiga tinha acabado de fazer sobre mim. Sandra então disse a Kate que seria muito difícil me convencer a concordar com a ideia de um casamento aberto, já que eu nunca era facilmente influenciado. Fiquei confuso quando ouvi isso. O que elas queriam dizer com casamento aberto? Então, ouvi Kate dizer que gostaria que eu fosse mais mente aberta, como outros homens. Quase em frustração, ela acrescentou que as coisas teriam sido muito mais fáceis se eu simplesmente tivesse dormido com Sandra enquanto estávamos sozinhos em casa. Sandra então brincou com Kate, dizendo que tinha feito o máximo que podia, mas eu simplesmente não cedi. Enquanto ouvi as duas rirem e discutirem isso de maneira tão casual, sobre o que havia acontecido naquele dia, rapidamente percebi que o que Sandra tinha feito comigo era algo que minha esposa sabia de antemão e para o qual tinha dado sua permissão. Na verdade, minha esposa sabia o tempo todo que Sandra tentaria me seduzir enquanto ela estava fora da cidade. Tudo isso tinha sido planejado. Meu estômago revirou ao perceber que minha esposa encorajou essa situação, me colocando em uma posição onde eu eventualmente poderia ceder, tudo em nome de uma ideia distorcida de casamento aberto. Isso não era mais apenas sobre Sandra, era sobre minha esposa, a mulher em quem eu confiava e amava, sendo cúmplice de algo tão repulsivo. Como Kate pôde permitir que Sandra se comportasse de maneira tão inadequada comigo? Nunca imaginei que minha própria esposa faria parte disso. No entanto, conforme elas continuavam conversando, eu tinha cada vez mais certeza. Naquele momento, não consegui mais me segurar. Minha voz tremia de fúria enquanto eu saía e confrontava Kate, perguntando se tudo que eu tinha acabado de ouvir era verdade. Será que ela realmente foi cúmplice ao permitir que sua melhor amiga me assediasse? Será que ela queria que eu dormisse com sua melhor amiga enquanto ela estava fora da cidade? Era isso que nosso casamento havia se tornado? O olhar no rosto de Kate foi algo que nunca esquecerei. Ela ficou pálida como um fantasma. Sandra, por sua vez, estava de olhos arregalados, com uma expressão congelada de choque, percebendo que tinha sido pega em flagrante. Kate gaguejou por um momento, claramente pega de surpresa, e então tentou explicar que eu não deveria ter ouvido a conversa delas, que ela queria que eu me acalmasse primeiro. Pedi firmemente que ela não mentisse mais e apenas me dissesse a verdade, já que eu tinha ouvido praticamente tudo, então não havia razão para esconder. Foi então que Kate começou a dizer que queria falar comigo sobre casamento aberto há algum tempo, mas que tinha medo de trazer o assunto à tona. Nesse ponto, perguntei diretamente se ela realmente queria um casamento aberto e se realmente queria sair com outras pessoas. Os olhos de Kate se voltaram para Sandra antes de ela balançar a cabeça em sinal de concordância, como se não fosse nada demais. Meu mundo inteiro desmoronou naquele momento. Kate era o amor da minha vida. Eu a amava e não conseguia nem imaginar traí-la. No entanto, ficou claro que ela não pensava em mim da mesma forma. Sem pensar 2 vezes, subi as escadas e comecei a colocar as coisas de Kate em uma mala, determinado a expulsá-la junto com Sandra.
Kate e Sandra começaram a gritar para que eu parasse, mas eu informei que tinha colocado câmeras escondidas na sala e na cozinha para minha proteção, câmeras que gravavam tudo, incluindo o áudio. Como resultado, eu tinha provas do plano doentio delas, evidências de que estavam conspirando contra mim e admitindo o que tinham feito. Disse a Kate que, já que ela queria um casamento aberto, eu não queria mais continuar casado com ela. Queria que ela saísse da minha casa imediatamente, junto com Sandra. Disse ainda que, se qualquer uma das duas resistisse, eu enviaria o vídeo para cada um dos familiares e amigos de Kate, expondo quão assustadoras e inapropriadas tinham sido suas ações contra mim. Ao ouvir essa ameaça e ver o quão sério eu estava, ambas ficaram caladas e não discutiram mais. Acredite, em apenas uma hora, tanto Kate quanto Sandra estavam fora da minha casa. As duas gritaram comigo, me acusando de ser desumano por expulsá-las de casa quando não tinham para onde ir, mas eu não me importei. Desde que elas saíram, ainda não consigo acreditar que Kate poderia fazer algo assim comigo conscientemente. Se eu não tivesse ouvido isso diretamente da boca dela, talvez eu nem tivesse acreditado. Atualização 4. Olá! Um mês se passou desde a última vez que estive no Reddit. Para todos que estão perguntando, sim, eu vou me divorciar de Kate. Sem segundas chances, sem perdão. A princípio, Kate tentou agir com firmeza e me culpou por não dar a ela a chance de falar antes de expulsá-la de casa. Mas, assim que recebeu os papéis do divórcio, começou a pedir desculpas e implorar por outra chance. Kate finalmente admitiu que a ideia de um casamento aberto não foi dela, e que, aparentemente, Sandra havia manipulado, dizendo que era algo que todos os casais faziam de vez em quando para manter o casamento interessante. Kate até me contou que permitir que Sandra me seduzisse era para ser um presente para mim, e que ela achava que eu acabaria apreciando isso. Sandra havia dito a Kate que muitos homens casados gostam de ter aventuras, de qualquer forma. Obviamente, esse não era o meu caso, e agora, com o divórcio se aproximando, Kate finalmente percebeu que foi manipulada por sua melhor amiga. Nem preciso dizer que estou profundamente decepcionado com Kate por ser tão ingênua e acreditar em sua amiga manipuladora mais uma vez, basicamente destruindo nosso casamento. No momento, Kate e Sandra estão hospedadas na casa dos pais de Kate. Ambos os lados de nossas famílias entraram em contato comigo, já que ninguém esperava por isso. Kate e eu tínhamos um bom casamento, então todos estão surpresos com o que aconteceu. Eles não entendem por que quero me divorciar da minha esposa. Até os pais de Kate tentaram me culpar, dizendo que eu devo ter perdido o juízo. Como resposta, criei um grupo no chat com todos os nossos familiares próximos e compartilhei o vídeo daquele dia na nossa sala, que mostra claramente o que Sandra e Kate estavam dizendo e o quão repulsivo era o plano delas. Também expliquei como Sandra se comportou de forma inapropriada comigo várias vezes e como Kate incentivou sua melhor amiga a ultrapassar limites, tudo na esperança de buscar um casamento aberto, algo em que eu não acredito. É por isso que o divórcio está acontecendo. Enviei até uma captura de tela da mensagem de desculpas que Sandra me enviou, na qual ela basicamente se desculpa por me assediar naquele dia, quando estávamos sozinhos em casa. Basta dizer que agora Kate tem muito a explicar para todos. Quanto a mim, estou apenas aliviado por ter terminado com tudo isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.